Até o próximo domingo, dia 2 de julho, jornalistas e estudantes de comunicação de todo o Brasil se reúnem na capital paulista no 18º Congresso Internacional da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativos. São 318 palestrantes e mediadores que tratam de temas variados, entre eles o ataque aos jornalistas, tema que foi tratado na palestra da Samira de Castro, que é repórter, jornalista, repórter e presidente da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. Ataque a jornalista não é algo de anos anteriores, continua, né? Continua. Na verdade, a gente tem uma profissão que ela, nos últimos 10 anos, tem sido cada vez mais alvo, né, de violência. Desde as jornadas de junho de 2013, se a gente for considerar os picos de violência contra a categoria, a gente tem um ambiente hostil no Brasil para o exercício do jornalismo, né? E nos últimos 4 anos, bastante intensificado, fruto da polarização política e de uma espécie de incompreensão da população de que o papel do jornalista é levar informação para a sociedade, independentemente de lado político, né? Nós fomos alvos diretos. A gente acha que esse cenário tende a melhorar, diminuir um pouco, mas também nos grandes rincões do país, fora dos eixos Sudeste e Sul, também vai existir aquela violência localizada contra a nossa categoria. Que tipo de ataque os jornalistas sofrem hoje no Brasil? Principalmente, se a gente for contabilizar, a gente faz um relatório anual chamado o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa. A gente teve a descredibilização da imprensa muito forte nos últimos 4 anos. O que é descredibilizar a imprensa? É dizer que o trabalho do jornalista é falho, é mentiroso, que ele não vale. Nós somos tendenciosos para um lado ou para o outro. Exato, é estigmatizar, né, a instituição imprensa e, consequentemente, os profissionais que nela atuam. A gente tem também a censura como uma violência muito recorrente no Brasil. E, por fim, acho que no nosso relatório de 2022 mostra muito claramente, aumentaram os casos de violência direta. A agressão física, né? A agressão verbal, ameaças. A ameaça, hostilização, intimidação, esses casos cresceram muito, ao ponto de colegas que estavam na rua fazendo matéria e não conseguirem fazer sua passagem, porque foram agredidos fisicamente. Né? Então, esses anos têm sido principalmente descredibilização, censura e as agressões mais diretas, como as agressões físicas. Muitas pessoas que descredibilizam o jornalismo e os jornalistas, eles apontam assim, não teve nem morte, precisa ter morte para que se preocupe. Não, toda a sociedade tem que estar preocupada com isso, né? Claro. O Brasil hoje é um país perigoso para jornalistas? O Brasil hoje é um país perigoso para jornalista. Infelizmente, nós só retrocedemos nos rankings de liberdade de imprensa e a nossa profissão ela está sob intenso ataque ainda. Os atos de 8 de janeiro, por exemplo, nós tivemos 17 colegas no local agredidos, né? Nós tivemos 45 colegas agredidos, 45 casos, entre 8 de janeiro e o dia 10, que foi aquele momento de desocupação dos quartéis, aquelas mobilizações nos quartéis. O número por si só já é altíssimo, mas como você disse, não precisa chegarmos a uma violência letal. A sociedade inteira precisa se preocupar, porque é o direito dela de ser informada que é agredido, né? Que tomba quando um jornalista é censurado, quando um jornalista é xingado, é impedido de fazer o seu trabalho. Agora, há denúncias dessas agressões. As autoridades têm feito algo para proteger os jornalistas ou dar uma resposta, punir agressores? Nós ainda precisamos que as autoridades olhem para a questão da segurança dos jornalistas como uma prioridade do Estado brasileiro. Tá? A gente tem a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, é um primeiro passo, mas ele não deve só observar, né? Não contar a violência, estimar essa violência, a ABRAGE faz, a FENAGE faz, a Repórteres Sem Fronteiras faz. Então, várias entidades já monitoram isso. O que a gente precisa é que, a partir desses indicadores, o Estado brasileiro constitua políticas públicas de proteção e segurança. Uma lei modelo de segurança puna os responsáveis. Responsabilização é fundamental. Fundamental. A gente tem um ditado, inclusive da Federação Internacional dos Jornalistas, que é o seguinte: a impunidade é o principal combustível para essa violência. Agora, o que se espera
dos próximos anos, dos próximos momentos ali que aconteça? A FENAGE tem feito o que para tentar mudar ou ajudar a mudar, já que não está no âmbito ali da FENAGE, mudar, ter uma vara de condão, mudou a partir de hoje. O que se espera, o que se pode ser feito, o que está sendo feito para que esse cenário comece a mudar no Brasil? Bom, eu acho que nós atuamos agora numa coalizão de 11 entidades que defendem o jornalismo, defendem a liberdade de imprensa. Posso citar a FENAGE, a ABRAGE, Repórteres Sem Fronteiras, Artigo 19, Instituto Torna Voz, Instituto Vladimir Herzog, e a gente tem conseguido com essa coalizão algumas incidências importantes, como a própria criação do observatório. O que a gente precisa, primeiro, é que nenhum jornalista naturalize a violência que sofre. Essa violência ela precisa ser denunciada para que a gente possa cobrar do Estado brasileiro que os autores sejam punidos, né? Então, a gente tem feito mais ações como debater nesse congresso da ABRAGE, fazer com que os colegas compreendam quais são essas violências, né? A gente tipifica essas violências, os seus graus de risco, e a partir daí a gente também poder atuar com a sociedade, denunciando e fazendo com que a sociedade compreenda que é importante deixar o jornalista trabalhar. As empresas de comunicação têm um papel fundamental nisso também? Podem ajudar e devem ajudar? Devem ajudar, porque em determinados momentos essa violência se dá contra o profissional que está na ponta, principalmente os repórteres cinematográficos, os repórteres fotográficos, os repórteres de rua, né, digamos assim, mas em algum momento ela se dá contra o próprio patrimônio dessas empresas, né, com carros que são quebrados, enfim. Mas mais do que isso, ela se dá contra a instituição jornalismo, né, a instituição imprensa. Então as empresas precisam olhar com mais cuidado para os riscos das pautas, seguir regras básicas de segurança, como mandar sempre as equipes para as ruas, né, para não acontecer casos de repórteres que são agredidos porque estavam sozinhos em pautas de risco. Pensar em equipamentos de proteção individual, né, para as coberturas de conflitos, pensar em acionar as forças policiais e colocar os seus jurídicos à disposição dos colegas que são efetivamente alvo de violência. Samira de Castro, muito obrigado. Samira de Castro, presidente da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, aqui no 18º Congresso Internacional da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.